É comum irmãos brigarem e reatarem na infância. Porém, quando chega a adolescência e fase adulta, nem sempre uma briga entre irmãos é facilmente superada. Se nenhum der o braço a torcer, eles podem ficar sem se falar durante muitos anos. Com base nisso, a história da família continua a ser escrita, passando por altos e baixos no seu percurso. Toda pessoa vive o campo familiar ao qual pertence. Movimentos de discórdia já vividos anteriormente podem vir à tona por meio dos irmãos. Isso acaba criando um acirramento entre eles, de forma que um tenta sobrepujar o outro sempre que possível. Não existe paz ou calmaria quando esses dois entes relutam em achar uma solução para seus problemas de relacionamento. Como consequência, discussões constantes se perpetuam e acabam por afetar o restante da família, de modo que ninguém seja feliz. Muitos acreditam que existe um valor diferente a depender da história de cada irmão, mas para o campo familiar não existe isso, e sim uma ordem. O que difere um irmão do outro é o seu momento de chegada e nada mais. No laço entre irmãos há sempre uma ordem a ser respeitada. Há o que chegou antes e existe os que vieram depois. Mesmo no nascimento de gêmeos, um deles tem a precedência. Sendo assim, a ordem do nascimento corrobora com o fluxo entre dar e receber, de cima para baixo. Há uma equivalência natural onde cada irmão, a depender do nascimento, desempenha um papel diferente do outro, não mais nem menos importante, mas complementar ao sistema. Cabe, porém, ressaltar que a troca entre irmãos mais velho e mais novo diz respeito ao lugar de irmãos. Jamais o irmão mais velho pode oferecer algo que só compete ao pai ou à mãe fazê-lo. É muito comum isso acontecer quando vemos casos de separação ou mesmo morte de um dos pais. Num caso assim, ele estaria saindo de seu lugar, ferindo inconscientemente a ordem ao querer fazer-se maior que os pais, maior no sentido de ocupar um lugar de precedência daquele que veio antes. Assim, irmãos maiores têm um lugar diferente de seus irmãos menores e se sentirão ameaçados se houver uma tentativa de invasão de seu espaço. Essa é uma dinâmica comum que se mostra nas constelações, quando um caçula acredita que tem o direito de se intrometer no assunto de seus irmãos mais velhos ou cobrar deles algo que só compete ao pai ou à mãe. Geralmente, essa se torna uma fonte de problemas entre irmãos, quando a ordem e o lugar de cada um não são respeitados. É algo que atua no nível sutil ou inconsciente, porém mostra sua influência de forma concreta no dia a dia. Os pais geralmente são diferentes com cada um de seus filhos, e não há dois filhos que desempenham o mesmo papel. Por exemplo, se você é o filho cuidador, o papel de cuidador já terá sido tomado, e o seu irmão escolherá outro papel para exercer na família, talvez o do realizador. Compreendendo a personalidade e o temperamento de cada filho, os pais podem e devem contribuir para a amenização de conflitos entre irmãos. Por exemplo, sabendo que o filho primogênito tem grande senso de responsabilidade, podem aliviar a carga dele. E reconhecendo que o caçula experimenta uma posição mais suave, podem ser mais exigentes em termos de disciplina. Como cada caso é um caso, a solução de um conflito deve ser tratada como única e irrepetível para cada família. O conhecimento e a obediência às leis do amor são fundamentais para que o convívio dê certo e a briga entre irmãos não aconteça. São regras simples, mas fundamentais para conduzir nossas relações entre o próprio sangue. É um caminho seguro, por onde podemos e devemos trilhar, a fim de uma boa convivência. São elas: a lei do vínculo ou pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. A primeira se estabelece pela necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Todos que fazem parte da família têm o direito de pertencer. Isso inclui os que morreram precocemente, os natimortos, deficientes, os maus, os filhos abortados e outras pessoas para quem a família não quer olhar. É muito comum que pessoas sejam esquecidas porque lembrar delas traz sofrimento, mas enquanto não são lembradas e reconhecidas, o sistema não pode ter paz. E quando alguém é esquecido ou excluído, está sendo negado a um membro a pertinência no sistema.
sistema, e isso irá gerar uma necessidade irresistível do próprio sistema de restabelecer a integridade perdida e compensar a injustiça cometida. A segunda lei, a lei do equilíbrio, traz a necessidade de se manter o equilíbrio entre o dar e receber nas relações. A terceira, a lei da ordem ou hierarquia, é estabelecida pela ordem de chegada no sistema. Trata-se, portanto, de uma hierarquia cronológica, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Sem esse reconhecimento e o respeito a isso, há um desequilíbrio no sistema. Vale lembrar que, por se tratarem de leis naturais, essas são universais e permeiam toda e qualquer relação humana, seja ela pessoal, familiar, amorosa ou profissional. Com base neste conhecimento, somos capazes de nos guiar diante a um conflito familiar, adotando uma nova postura diante daquilo que se mostra, fazendo com que essas leis sejam novamente restauradas e respeitadas, e o amor volte a fluir.